Pode começar. Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um ciclo de palestras, desta vez em parceria com o Sindalesc, e hoje vamos ter um convidado especialíssimo na nossa live. Nós damos as boas-vindas a todos, nossos dirigentes sindicais, associações parceiras, dirigentes de entidades co-irmãs, confederações, central sindical, todos, enfim, que nos honram com a sua participação nesta tarde. E vamos ouvir um especialista em serviço público, em atuação da administração pública. Inicialmente, vamos fazer a apresentação desta pessoa que tem sido muito gentil em nos proporcionar a oportunidade de nos ensinar, nos passar o seu conhecimento para que nós, servidores públicos, estejamos alertas contra todas as ameaças de retiradas de direitos conquistados com muita dificuldade, com muita luta, com muita dedicação. Defendemos a prestação de um serviço de qualidade à população e a experiência acumulada do nosso palestrante, Vladimir Nepomuceno, será de grande valia para todos os acontecimentos a partir de agora, principalmente com o tema da nossa palestra de hoje, que é a reforma administrativa, a PEC 32 de 2020. O nosso palestrante, Vladimir Nepomuceno, é assessor e consultor de entidades sindicais, diretor da Insight Assessoria Parlamentar, é servidor aposentado e atuou como dirigente sindical desde do meio da década de 1980 até 2003. Foi diretor do DIEESE e do DIAP. Teremos como mediador da nossa live Alexandre Mello, presidente do Sindalesc, que é o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E nossa convidada especial, Cássia Regina da Costa, secretária de Assuntos Educacionais e Culturais do SINT Santa Catarina, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Para os primeiros cumprimentos, convidamos nosso queridíssimo amigo, professor de Direito Público, de compromisso com a sociedade, de civilidade, Vladimir Nepomuceno. Boa tarde, seja muito bem-vindo e muito obrigado por toda a sua atenção para as suas considerações. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Rangel, boa tarde, Alexandre, a Cássia, que ainda não está visível aqui, mas que já faz parte do grupo. Essa boa tarde vem junto com um agradecimento muito grande, tanto à FENALE quanto ao Sindalesc, pelo convite para a gente estar aqui. E eu queria dizer, Rangel, que essa história de professor de Direito Administrativo é por sua conta. A gente tem a experiência de atuação na área. Mas eu acho que é importante a gente estar aqui fazendo esse debate justamente no momento que a gente está vivendo, principalmente depois do ocorrido ontem no Congresso Nacional, quando a gente viu Paulo Guedes, Rodrigo Maia e os parlamentares da Frente Parlamentar em defesa da reforma administrativa apresentarem o que eles estão querendo fazer daqui para frente. Isso a gente vai comentar aqui no debate, mas é um momento muito importante, a gente não pode perder a oportunidade de conversar sobre esse assunto hoje, não. Obrigado, Alexandre. Bom, boa tarde, né? Boa tarde, uma satisfação enorme para estar debatendo, primeiro com o Vladimir, que está aqui conosco, né? Que tem um conhecimento, acompanhei já algumas lives, sei que ele
está muito por dentro deste tema da reforma administrativa, da PEC 32, que é a PEC, se não é do fim do mundo, mas é o fim do serviço público e o fim do servidor público, consequentemente, né? Então é super importante, e também agradecer ao presidente da FENALI, que bastante nos honrou e que construiu essa ponte, né, nossa, com o Vladimir, que tem um currículo que a gente, claro, que foi bem resumido ali, mas ele já participou de várias frentes de lutas. E a Cássia, que ainda está com um probleminha técnico, que também vem de um sindicato super importante aqui em Santa Catarina, que é o Sindicato da Educação, né? Dos trabalhadores da educação. E sem educação nesse país, nós não vamos ser um país nunca. E sem boas leis, também nós não seremos um país nunca. E sem nós preservarmos o mínimo social através da aposentadoria, também não seremos um país onde teremos pessoas com aquela dignidade. Então, assim, tão logo a Cássia consiga entrar, a gente faz uma pequena interrupção para que ela faça uma fala e a gente comece a fazer o nosso debate. Eu inicialmente vou já passar aqui a palavra já para o Vladimir. Ele tem muito conteúdo. Agora, o que é importante? Servidor e servidor, sociedade de maneira geral. Fiquem atentos, a PEC 32 é o fim do serviço e do servidor público, capitaneado nada mais, nada menos que pelo BID, e aceito pela nossa elite, né, que quer que todos os trabalhadores e que a nossa sociedade não tenha mais acesso ao serviço público. Vladimir, seja muito bem-vindo, Sindalesc e certamente a FENALI estão muito honrados com a sua presença, infelizmente, para debatermos um tema extremamente picante e doloroso, né, para nós que somos servidores públicos. Vladimir. Bom, Alexandre, primeiro, mais uma vez, agradecer a oportunidade da gente estar aqui. E eu acho que você foi feliz de colocar que o que a gente vai enfrentar nessa proposta de emenda à Constituição não tem nada de reforma administrativa. Eu tenho lido muita coisa sobre o que está acontecendo, e algumas pessoas colocam de maneira correta. Se fosse para fazer uma reforma administrativa, vamos modernizar as normas, vamos modernizar as rotinas, vamos atualizar as atribuições dos cargos existentes, fazendo as devidas aglutinações de cargos e carreiras necessárias. Vamos modernizar o que existe, mas o que está proposto nessa proposta de emenda à Constituição não tem nada a ver com administrativo. Isso aqui, na verdade, é a retomada de um processo, do ponto de vista da reforma administrativa, que foi interrompido em final de 2002. Tanto é que no dia que a PEC foi entregue ao Congresso, nós tivemos dois momentos. De manhã, a apresentação pela equipe. Cássia, finalmente, estamos juntos todos. Finalmente, peço desculpa aí, tive uns problemas técnicos, mas agora deu tudo certo. Quem tem que pedir desculpa é o pessoal que trabalha com telecomunicações, que foi privatizando. Hoje em dia não é todo lugar que você tem um sinal que preste, mas tudo bem. Então, esse é o resultado das privatizações, exatamente. Vladimir, podemos só dar um parênteses para ela apresentar a nossa, né, representante da educação catarinense. Aqui externamos para o Brasil inteiro: sem educação esse país não existe. E essa reforma está dizendo ao contrário, não precisamos de nada de serviço público. Cássia, por gentileza, fique à vontade para fazer as considerações, para nós retomarmos a palestra. Fique à vontade. Ok. Então, boa tarde a todas e a todos que estão acompanhando, né, essa palestra importantíssima sobre essa reforma administrativa. Bom, nós estamos enfrentando um momento gravíssimo na educação, né, não só por conta da pandemia que nós vivemos, mas os ataques que a gente tem vivido ultimamente. Tivemos uma vitória há pouco tempo com o Fundeb, mas tivemos também agora já um retardo nesse processo, quando o governo anuncia, né, que pretende, então, captar recursos do Fundeb para o Renda Brasil. Então, o tempo inteiro, a educação ela vem sofrendo ataques. Desde 2016, a gente observa que os educadores não têm descanso,
e agora a gente tem essa reforma administrativa, né, que, se acontecer, prevê um processo grave de precarização e mercantilização da educação. Bom, a gente acredita que essa discussão que está sendo feita aqui hoje, ela é fundamental, né, não só para os servidores públicos, mas para toda a sociedade. Imagine como que nós poderíamos pensar sem uma educação pública, né? Não pensar uma educação pública mais. Então, a reforma administrativa, ela prevê esse processo, né? A terceirização, que inclusive já acontece em alguns municípios, em alguns estados. A gente observa que está presente ali os vouchers, nós observamos, né, a entrega de todo o patrimônio público, na verdade, quando a gente observa que corremos o risco de ter, inclusive, os prédios das nossas escolas, né, sendo colocado para a iniciativa privada. Então, é um risco muito grande que a sociedade corre, não só os servidores, mas toda a sociedade, é o desmantelamento do Estado, né, e a educação pública, ultimamente, tem, então, sofrido esses ataques. Os sindicatos, eles estão atentos o tempo inteiro. Então, se nós não estamos lutando por uma educação de qualidade, nós estamos lutando o tempo inteiro por uma educação de qualidade, e, além disso, agora, também a preservação da vida, né, de professores e estudantes, por causa da pandemia e desse exagero que se tem em vontade de retornar às aulas sem segurança nenhuma. Então, eu acredito que essa discussão, ela é fundamental para que todos nós, então, possamos ter a compreensão do impacto dessa reforma para toda a sociedade. Muito obrigada. Obrigado, Cássia, pela tua participação. Obrigado, Cássia. aí, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, né? Abrilhantando, né? A gente queria equilibrar aqui, botar 2 mulheres e 2 homens, mas deu um probleminha de agenda, mas certamente, já fizemos uma fala no início, né? Essa reforma administrativa, eu costumo dizer para os meus colegas, ela é colocada todos os problemas que nós, servidores, enfrentamos nos últimos 10 anos num lugar e elevada à milésima potência no que tange ao negativo, a parte negativa, né? Voltamos a palavra ao Vladimir. Vladimir, é toda tua. Estamos aqui com olhos, ouvidos e a boca aberta só para assimilar esse conhecimento todo. Bom, retomando aqui, já com a Cássia fazendo, inclusive, uma fala que eu acho que é fundamental, porque tem tudo a ver com a reforma administrativa. Na verdade, é o fim da administração pública e, o pior, do acesso à população, principalmente a mais carente, aquilo que lhe é mais importante, que é saúde, educação, entre outros direitos. Mas o que eu colocava aqui é que, no dia em que essa PEC foi entregue ao Congresso, ela foi entregue à tarde. Pela manhã, houve uma apresentação para a imprensa, mas, ao mesmo tempo, transmitida ao vivo, da equipe do Paulo Guedes no Ministério da Economia. E o secretário responsável por isso, ele não perdeu tempo, ele começou logo dizendo que a PEC 32 é a continuação da Emenda Constitucional 19 de 1998. Ele disse que aquela proposta que chegou na Emenda 19 estava indo no rumo de fazer uma reforma administrativa que foi interrompida e que, de para cá, o Estado inchou, muito mais gente, muito mais coisa do que devia, que tem gente demais, que não produz nada, que não tem nada a ver, só andou para trás, e que agora eles vão retomar esse processo de discussão do que seria a reforma administrativa. Ou seja, nós estamos, no mínimo, andando 25 anos para trás. Por que eu falo 25? Porque, apesar da Emenda 19 ter sido aprovada em 98, ela foi apresentada no Congresso como PEC, igualzinho está sendo feito agora, em 95. Ela ficou 3 anos no Congresso, e quando saiu, ainda assim, não saiu do jeito que os neoliberais queriam, porque o movimento sindical fez, como eu espero que a gente consiga fazer com todas as limitações da pandemia, atrapalhou a tramitação e impediu algumas coisas que seriam muito ruins, uma delas o fim do regime jurídico único, que eles tentaram acabar naquela época, não conseguiram, está no texto agora, e nós vamos falar disso durante a exposição. Mas o que eu quero dizer também é o seguinte, esta PEC, ela não está sendo apresentada agora, porque agora ficou pronta, de jeito nenhum. Ela já está pronta desde 2016, na mão da equipe de Temer, entregue pelo Banco Mundial. Ano passado,
num evento na Câmara dos Deputados, houve a entrega de um relatório atualizado, feito pelo Banco Mundial, com recomendações do que deveria ser feito no serviço público brasileiro. Se a gente lê a PEC e lê o documento do Banco Mundial, as duas coisas estão juntas. Tudo que está na PEC, o Banco Mundial propôs. E se a gente der uma olhada, o que não está na PEC, que está no relatório do Banco Mundial, vem nas fases 2 e 3 dessa reforma administrativa. Porque uma das coisas que essa PEC faz é tirar da Constituição e jogar para a lei. Mas já falo disso um pouco melhor. O que eu acho que a gente tem que ter claro é por que ela foi apresentada agora. Porque antes dela veio o teto de gastos. Logo em seguida, tivemos a reforma trabalhista. Depois a reforma da Previdência. Agora a administrativa e a tributária. Por que só agora veio a administrativa? Por que já tendo tudo na mão, desde 2016, eles não fizeram isso logo no início do mandato do Bolsonaro? Por um motivo muito simples. Se eu vou pegar o Estado, como bem o Alexandre disse, destruição, vou entregar parte disso para a iniciativa privada, a iniciativa privada vai querer botar funcionários que não sejam servidores públicos ali, através de terceirização, através de organizações conveniadas com a administração, como a gente já vai falar, e eu preciso de uma mão de obra barata, uma mão de obra que não me custe, se possível, nada, a não ser um saláriozinho pequeno, mirrado, para esse trabalhador fazer o que eu quero. Então, precisou primeiro, sim, quebrar as regras da relação trabalhista. Por isso que, inclusive, numa outra live que eu participei, eu falei que eles vão preparar aqui nessa reforma a uberização do serviço público, porque quem trabalha para a iniciativa privada está com uma situação muito precária. Muita gente vai trabalhar por hora, muita gente não vai ter direitos trabalhistas, ou seja, vai ficar muito mais fácil contratar alguém que não seja estatutário. Vai ser fácil, vai ser barato, e se tiver que mandar embora também não vai ter dificuldade nenhuma. Por isso que a reforma trabalhista, o teto de gastos e a reforma previdenciária vieram antes. Quem for contratado para trabalhar, para quem vai trabalhar no serviço público, vai custar menos, tanto ativo quanto aposentado. Essa pessoa vai se aposentar, não vai levar praticamente nada, porque dificilmente vai conseguir chegar numa aposentadoria decente, não vai ter que trabalhar mais de 40 anos para isso. E ainda assim não vai conseguir levar valores muito grandes. Então, tudo foi preparado para ficar mais fácil a contratação. Agora sim, está tudo barato, está fácil contratar, está fácil demitir, está barato salário, não tem que pagar encargo praticamente nenhum. Então, agora a iniciativa privada pode assumir boa parte da administração pública. Não é um projeto só, não é uma coisa única, e não é de 2019 para cá. Isso já foi uma derrota para eles na Constituinte, que eles queriam fazer aquilo pelo que exatamente o que fizeram no Chile, que estava sendo colocado em prática. Pinochet era o ditador na época, quando a ditadura militar estava aqui no Brasil. Não conseguiram, mas conseguiram eleger Collor de Mello, porque eles conseguiram a maioria para garantir a eleição de Collor de Mello presidente, com golpes, com a participação das grandes famílias que dirigem os meios de comunicação, as grandes empresas privadas, pessoal que defendia uma administração como era antes, patrimonialista, onde as pessoas se locupletavam às custas do serviço público. Essa turma toda conseguiu eleger Collor de Mello, Collor saiu, Itamar Franco foi tampão. Tem um amigo meu, jornalista aqui em Brasília, que diz que houve uma conversa entre o governo americano e o embaixador dos Estados Unidos aqui em Brasília, na época, perguntando se o vice do Collor tinha condição de não atrapalhar, e disseram que sim. Então, deixa ele lá, a gente põe alguém na equipe dele, projetamos essa pessoa para ser o presidente da República, que vai dar conta de progredir na proposta neoliberal. E assim fizeram, botaram Fernando Henrique para ser ministro da Fazenda do Itamar, elegeram e reelegeram Fernando Henrique, que uma das coisas que tinha para fazer era a reforma da Previdência, a reforma administrativa, tudo igualzinho agora. Só que eles não conseguiram ir até onde eles estavam querendo, porque, no final de 2002, se elegeu um presidente que pensava diferente. O projeto neoliberal foi interrompido no final de 2002. E agora eles estão dizendo abertamente, nós estamos voltando a dezembro de 2002 para dar continuidade às reformas. E por que estamos voltando se não necessariamente as pessoas são as mesmas? Porque não são pessoas, são instituições. Por exemplo, nós temos o Instituto Atlas, que é presidido por um neoliberal argentino, que a única coisa que ele faz na vida é financiar a formação de lideranças neoliberais enfiadas no meio da população brasileira.
Quer um exemplo? Kim Kataguiri, que agora é deputado federal pelo DEM, São Paulo. Ele foi preparado e formado às custas de dinheiro do Instituto Atlas, por meios indiretos. O Instituto Milênio, de onde saiu Paulo Guedes, saiu Paulo Ebel, que foi o cara que redigiu essa PEC, saiu Salim Matar, dono da Localiza, que era o secretário de desestatização, ou seja, o homem que veio para privatizar tudo. Todos eles saíram da mesma instituição, Instituto Milênio. Assim como o Instituto Liberal e o Instituto Mises. É só procurar esses nomes na internet, vocês vão ver quem é que assumiu o governo a partir de 2016. Temer foi tampão porque era o vice da época, não tinha como ser outro. Assim como Bolsonaro não era o candidato escolhido por eles, mas teve que ser engolido porque quem tinha a chance de derrotar os progressistas, Fernando Haddad e outros que pudessem comprometer o projeto, porque o candidato deles não decolava, que era o candidato do PSDB. O Partido Novo eles avaliaram, apesar de ter tudo a ver com a gente, inclusive as lideranças do Partido Novo participaram do processo do golpe, é um partido muito recente, não tem condição de ganhar a presidência. E, é claro, ia ser útil lá na frente, como está sendo útil para eles agora no Congresso. Então, o que acontece? Se aliaram, o candidato que eles estavam pensando em colocar não dava, um que eles estavam preparando, inclusive, uma pesquisa feita por uma empresa cuja dona é a filha de Paulo Guedes, traçou o perfil de quem seria o candidato ideal dos neoliberais. Seria Luciano Huck. Por isso que houve aquela ameaça dele ser candidato, mas acabou não sendo. O que não quer dizer que desistiram, porque estão preparando o Luciano Huck para 2022. Porque há um problema de conflito de interesses entre os patrimonialistas e os neoliberais que estão todos nesse governo. Então, pode ser que daqui para lá, Bolsonaro atenda ou não. Se Bolsonaro continuar atrapalhando o avanço da política neoliberal, que Paulo Guedes é o capitão do mato para fazer isso, eles podem escolher outro, ou então, se o Luciano Huck estiver pronto, eles lançam o Luciano Huck para continuar. Então, o que a gente tem? Esse pessoal está voltando a assumir. Se a gente tem dúvida de quem sejam, por exemplo, o Instituto Milênio, todas as famílias que dirigem a imprensa nesse país, a família Marinho que dirige o Globo, a família Saad que dirige a Bandeirante, o Estadão, Folha de São Paulo, todos tradicionais participam desses institutos. Por exemplo, a grande maioria dos eventos promovidos pelo Instituto Milênio tem Miriam Leitão como mediadora, Merval Pereira, os dois da Globo, inclusive Merval é considerado porta-voz da família Marinho, e eles participam junto com os dirigentes do Instituto Milênio de todos os eventos. Essa turma que assumiu o governo em 2016, essa turma que está fazendo a reforma, eles querem o Estado mínimo através da PEC 32. E o que a gente está vendo nesse processo? A PEC 186, a PEC 187 e a PEC 188, que já foram colocadas para tramitar através de um golpe, porque a Constituição diz que proposta de emenda à Constituição de origem no Executivo tem que ser entregue na Câmara. O que eles fizeram? Fizeram o texto e deram na mão do líder do governo no Senado para ele apresentar como se fosse dele a autoria. Tanto é que a foto que saiu na capa de tudo que é jornal mostra a maior falsidade, a maior mentira no que se refere à tramitação de projetos. O governo entrega. Tá bom, me mostra a assinatura de alguém do governo. O governo não assinou o documento. Preparou e entregou para o líder do governo no Senado. Por quê? Porque naquele momento eles avaliaram que no Senado tramitaria mais fácil do que se tramitasse pela Câmara. Por isso que as PECs 186, 187, 188 entraram por lá. E qual o objetivo? Começar a botar amarras nas despesas públicas, começar a criar mais dificuldades, porque, como disse um dos autores da PEC 186, ela é a perpetuação da emenda 95. Se a emenda 95 criou o teto de gastos e botou um prazo de 20 anos, a PEC 186, que é emergencial, junto com a 188, e a gente vai olhar a redação das duas, tem muita coisa em comum, é dizer o seguinte: o controle é daqui para sempre. Toda vez que a gente avaliar que está no limite, corta. E aí, independente da emenda 30, da PEC 32, servidor público pode, pelo resultado dessas duas outras PECs, ter corte de salário, pode ter congelamento de salário por tempo indeterminado, pode um monte de coisa ruim. Então, eles não estão trabalhando só com isso. E sem contar que ainda tem a PEC 438 de 2018, do deputado Pedro Paulo do DEM do Rio de Janeiro, que é um pedaço da reforma administrativa também. Não foca em alguns pontos que são obrigatoriamente de autoria do Executivo, mas ele cria condições
E só um pequeno comentário, depois no final a gente pode falar mais sobre isso. Ontem, Rodrigo Maia, ameaçando passar por cima de todas as regras, disse que pode ignorar a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, por onde tem que entrar a PEC, e ir direto para a comissão especial. Aí alguém fala assim, mas é inconstitucional. Aí ele lembra, não, se ao invés dela entrar sozinha, ela entrar atensada a uma PEC que já esteja na casa, que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. E que PEC seria essa? A PEC 438 do deputado Pedro Paulo do DEM do Rio de Janeiro, que está lá, que também propõe redução de jornada com redução de salário e outros problemas para a administração pública, apertando o garrote que já tem na administração pública. Então, isso tudo está muito bem combinado para frente. Agora, eles seguem fazendo aquele discurso para fora. Nós estamos num ano eleitoral, não podemos esquecer disso. População, serviço público é ruim porque está inchado, tem servidor demais. E nós não temos dinheiro para investir no serviço público, porque servidor, além de ter muito, ganha muito e não trabalha nada. Eles não dizem para a população que se o serviço público anda, para ou vai para trás, a culpa é de quem é o responsável, que é quem? Prefeito, governador e presidente da República. Ou o serviço público pertence a alguma empresa. Quem dirige o serviço público são os respectivos chefes do serviço público que são eleitos toda vez a cada 4 anos. É prefeito, nós vamos eleger agora, é governador, presidente da República. Então, se alguém tem alguma responsabilidade pela má qualidade, pelas limitações do serviço público, é o gestor, não é o servidor. Esse, muitas vezes, faz milagre. Nós estamos vendo agora na pandemia. Tem médicos, enfermeiros e profissionais de saúde, de um modo geral, fazendo milagre para conseguir atender a população. Porque não tem estrutura, não tem medicamento, não tem material de consumo, não tem material de proteção. Muitas unidades dependeram de doação da população. No entanto, o dinheiro desviado não faltou. Eu pergunto, é ou não é o gestor o responsável? Então, para fora diz, a culpa do serviço público ser ruim é que está inchado. E está inchado porque tem servidor demais que ganha muito. Quando, na verdade, muito mais da metade do funcionalismo não ganha mais do que 3 salários mínimos. Por quê? Porque a partir da Constituição de 88, que foi uma grande vitória nossa, tanto a saúde quanto a educação começaram a ser desmembradas, saiu da mão da União para ir para estados e municípios. Coisa mais simples de entender. Quem é que está na ponta? É o município? É. Primário, atendimento primário de saúde, a parte básica da educação no município. No estado, fica a parte intermediária, tanto da saúde quanto da educação, e a alta complexidade, assim como o ensino universitário, que custa muito mais para pesquisas e outras coisas, fica principalmente, mas não exclusivamente, na responsabilidade da União. Tanto é que nós temos universidades públicas federais e estaduais. Isso nós conseguimos. Com isso, automaticamente, precisamos de mais servidores nas pontas, nos municípios, nos estados. Só que essa turma não ganha muito, ganha pouco. Tem município que, inclusive, nem o salário mínimo para um professor não paga. Então, a gente tem um serviço público carente de mão de obra, de condições de trabalho e de salário, por mais que eles digam que não. Eu venho sempre dizendo, existe uma pesquisa que já é mais do que conhecida, feita pela OCDE, que é o Clube dos Países Ricos, com alguns agregados, que disse que o Brasil, no meio de 36 países pesquisados, é o 26º em quantidade de servidor. E aqui eu faço uma observação. Não é servidor como nós, brasileiros, entendemos. É mais amplo. Por exemplo, para nós, transporte público não é considerado serviço público, telefonia não é considerado serviço público, e outros, limpeza de rua, justamente porque em muitas cidades quem faz a limpeza pública é uma empresa conveniada, também não é considerado serviço público. Só que para a OCDE, para a comunidade internacional, tudo isso é serviço público. Então, se eu pegar o que existe hoje de serviço público brasileiro, como nós conhecemos, e agregar transporte, telecomunicações, limpeza urbana e outros serviços, com tudo isso, nós temos muito menos gente do que precisava. Quer dizer, eu não estou pegando o universo restrito, estou pegando o universo ampliado. O Brasil é o 26º no meio de 34. O Brasil tem 12% da população economicamente ativa no serviço público. A média da OCDE é 25%, mais do que o dobro.
Ou seja, nós temos a metade da média dos 36 países estudados. Como é que a gente tem muito servidor? Como é que o Estado está inchado? Nós temos menos servidores. Agora, o que acontece? É como disse um colega nosso na live que a gente fez outro dia. Aliás, foi ontem, numa live lá do Rio de Janeiro. A pessoa chega em casa, faz as críticas, aí ouve o seguinte: mas eu vi essa notícia de que tem gente demais na Globo, ouvi na Bandeirantes, ouvi na Record, ouvi na internet. Claro que ouviu a mesma notícia, faz parte da tática. E aqui eu lembro que disse a senadora Cátia Abreu, que é uma das coordenadoras dessa frente que defende a reforma, e isso está gravado, num evento promovido pelo IDP, que é o instituto que pertence ao ministro Gilmar Mendes e sua família. Ela dizia que agradecia de público ali, aí citou vários, Revista Veja, TV Globo, Folha de São Paulo, Estadão, e a palavra que eu vou dizer não é minha, é dela, pelo bombardeio em defesa da reforma administrativa. Quer dizer, todos os órgãos da grande imprensa dizendo a mesma coisa, o coitado da população lá pensa assim: se todo mundo falou, a notícia é verdade. Porque às vezes você desconfia da TV Globo, corre para a Bandeirantes, desconfia da Bandeirantes e da Globo, corre para a Record. E vai pulando de um canal para o outro, vai olhar na internet, todo mundo diz a mesma coisa. Nós estamos usando a técnica nazista. Uma mentira repetida muitas vezes vira verdade. Simples assim. E aí o que acontece? Isso é para fora. Para dentro, por nós estarmos no ano eleitoral, eles não querem criar problema com seus aliados, eles dizem o seguinte: servidores do meu Brasil, estava falando com 12 milhões de pessoas, vocês não serão atingidos. Vocês estão protegidos. Ninguém vai perder estabilidade, ninguém vai ter redução de salário. Primeiro, redução de salário, com ele congelado e havendo alguma inflação, ela existe. Eu posso não mudar o valor em reais, mas o que eu compro com aquele salário vai diminuindo, sim. Então, tem redução salarial. Congelamento em período de inflação, para mim, é redução salarial. E a estabilidade que o atual servidor tem, que vai manter, ela fica mais relativizada ainda, e a gente já vai ver isso. Agora, por que isso? Porque estão num período que eles não querem criar problema. O servidor atual, se acreditar neles, não vai fazer pressão através das suas entidades sindicais em cima do governo. Não vai perturbar os candidatos a prefeitos que o governo defende nos diversos estados, nos municípios. Então, seria um período para eles não terem problema. E isso, inclusive, atende a um pedido de vários parlamentares que são servidores públicos, que são candidatos a prefeito ou que têm um forte candidato a prefeito na sua cidade. Principalmente os 70 deputados federais que são base do Bolsonaro, que são da área de segurança pública. Todos defendem a mesma coisa. Não diz que vai atingir servidor, senão eu vou ter um prejuízo eleitoral na minha base. Então, um discurso para acalmar o servidor e um discurso para mentir para a população lá fora. Enquanto isso, a PEC 32 passa por um momento em que o Congresso está vazio. Não tem ninguém lá. A atividade deles é remota. Mas, ao mesmo tempo, nós não estamos lá dentro. Os sindicatos não entram no Congresso, as associações não entram, ninguém vai fazer aquela peregrinação gabinete por gabinete para tentar explicar o que está acontecendo, para pressionar o parlamentar. Está todo mundo fora. E aí faz o quê? Desconstitucionaliza, tira da Constituição, principalmente o que é mais polêmico, e joga para regulamentar em lei que vem depois. Não fala qual é a profundidade da reforma, e eles querem, entre outras coisas, tem a PEC, tem as leis que vêm depois, etapa 2 e etapa 3. Eles querem tudo isso aprovado até o final do ano que vem, por dois motivos. Primeiro, eles querem um ano de 2022 livre para fazer campanha. E qual é o segundo motivo? 2022 é ano eleitoral. Muita coisa que eles querem mexer nas legislações, se entrar no ano eleitoral, não pode. Eu não posso fazer alterações na legislação de pessoal, na área federal, estadual, num ano que tem eleição para governador e presidente da República. Só no iniciozinho do ano. Então, eles querem aprovar tudo até o ano que vem. Por isso, ontem, Rodrigo Maia veio para a imprensa, aquela coletiva ridícula, dizendo que tem que acelerar, que vai atropelar a Comissão de Constituição e Justiça, vai botar direto pendurado numa PEC que já tem lá no Congresso. E aí, eles precisam disso aprovado. Agora, o que eles não dizem para a população? Por exemplo, ninguém fala do artigo 84, que dá poderes ao presidente da República para criar, fundir, transformar ou extinguir órgãos públicos subordinados a ele. O que aconteceria se essa coisa tivesse aprovada? O INEP,
que cuida da educação, estaria muito mais esfacelado. As universidades, boa parte já estariam fechadas. E aí faz o que com o servidor? A gente vai falar daqui a pouco, mas tira o servidor das universidades, fecha. O IBAMA, o ICMBio, que eles estão propondo fundir, extinguiria logo os dois, não tem que fundir nada. O INPE, que provou por satélite que eles mentiam em relação à invasão de terras indígenas, a invasão de terra que não pode invadir, porque apesar de ser da União, não é abandonada, ao avanço irregular do agronegócio, ao desmatamento, à matança que está acontecendo nas regiões de proteção ambiental, já teriam extinguido o IBAMA e o ICMBio. Aliás, o sonho do Bolsonaro é extinguir o IBAMA porque ele meteu uma multa quando ele era deputado federal e pescava em área protegida. Aliás, ele mandou demitir o rapaz que aplicou a multa e não conseguiu porque o rapaz tinha estabilidade. Perdeu o cargo de direção, mas não perdeu o emprego. E aí tem outra coisa que eles não falam, que nessa PEC coloca no artigo 37, entre outras coisas, um novo princípio, que eles chamam de subsidiariedade. Vem de subsidiário. Subsidiário, vírgula, auxiliar. Eu costumo dizer que esse princípio deveria ser chamado subalternidade, quando tudo o que é público fica em segundo plano. Só quando a iniciativa privada ou não tiver interesse, ou não for necessário manter, mas não tiver ninguém, é o que eles costumam dizer, até saiu essa semana na imprensa, que para fazer valer a reforma, eles vão ter que entregar para muitas empresas o filé com osso, mas se passar esse princípio da subsidiariedade, não vai ter mais o osso, vai ser só o filé. Por exemplo, eu passo a Petrobras para a iniciativa privada, acabo com tudo, mas deixo lá o núcleozinho da Petrobras. A exploração, distribuição e o refino do petróleo, tudo na iniciativa privada. Mas se tiver uma parte que a iniciativa privada não tem interesse e eu preciso manter, aí subsidiariamente entra a estatal, entraria a Petrobras. Na área da saúde, a mesma coisa, na área da educação, a mesma coisa, na área da gestão pública, a mesma coisa. Outra coisa que eles não estão fazendo propaganda, a tal da gestão por desempenho, que na prática mantém, e aí a Cássia mencionou a questão da educação, mantém a escola como sendo do Estado, mas dentro dela, o gestor e boa parte dos funcionários são de organizações privadas. Você não privatiza a instituição, mas privatiza o serviço. Isso é gestão por desempenho. Essa instituição que assumir vai poder contratar pessoal, tanto permanente, abre aspas aí, quanto temporário. Vai poder fazer compras por critérios que não são os da administração pública, vai poder fazer contratação de serviço, de limpeza, manutenção e tudo mais, também que não seja por critérios da administração pública. Agora, bem rapidinho, como é que a população fica nessa história toda? Fim de tratamento isonômico. O que eu quero dizer com isso? Com toda dificuldade, qualquer fila na área de saúde vai desaparecer, porque vão entrar primeiro os apadrinhados. E fila que eu falo é para conseguir um leito, é para conseguir uma cirurgia, é para conseguir um tratamento, uma internação, qualquer coisa. Na educação, quem me garante que os indicados pelos prefeitos, pelos políticos, pelos empresários não vão pegar as primeiras vagas e, se sobrar alguma, pode ser que vá para alguém da população que não tem influência política. E aí, já que eu falei educação, por exemplo, creche, educação infantil. A Cássia falou do voucher. Vai estar institucionalizado. Eles querem, inclusive, enfiar esse voucher no futuro dessa tal renda que vem, agora que cada semana muda de nome. Onde a família teria um cartãozinho onde ela compra o serviço da creche ou da educação infantil numa instituição privada religiosa, que são as confessionais, ou filantrópica, ou de uma associação de empresas privadas, como Fundação Bradesco, por exemplo. Em tese, são instituições sem fins lucrativos. Só que tem um detalhe, me garante que uma creche, que uma escola infantil dessas, que não é controlada por nenhuma regra na área da educação, não vai ter superlotação, vai ter deficiência, sem contar os métodos usados para educar a criança. Se vai respeitar, duvido muito. Até porque tem um detalhe, educação infantil, a instituição privada que tiver convênio com a prefeitura, que não cumprir aquilo que o prefeito quer, pode ser descredenciada. A influência política vai ser imensa.
Ensino médio vai haver mais incentivo para a participação da iniciativa privada. Por exemplo, mantenha uma escola de ensino médio ou fundamental pública e bota uma organização social para gerir, contratar e aplicar a educação que eu quero ali. Eu sendo governador do estado, por exemplo. Pergunto, alguém fundamentalista do grupo do Bolsonaro, será que não vai interferir na educação de história do Brasil, por exemplo, negando que houve um golpe militar, que houve uma ditadura com tortura durante mais de 20 anos? Nós não vamos ter liberdade de cátedra para os professores poderem trabalhar, porque as escolas que continuarem públicas vão estar em convênio com o Estado, e eu falo Estado no sentido mais amplo, onde, mesmo que não cobre a mensalidade do aluno, vai receber alguns milhões de reais do governo do Estado, da Prefeitura ou da União, para cuidar daquela escola. E, como eu falei, vai contratar quem ele quiser, do jeito que ele quiser. E eu pego alguns exemplos. Por exemplo, uma instituição assume um hospital ou uma escola, recebe junto os servidores, que lá estão hoje, mas quer reforçar o quadro. Não pede servidor, contrata pela CLT ou pelas novas normas que estão vindo por aí. Servidor que não se enquadrar no que o gestor privado daquela unidade quer é devolvido para a administração pública, que vai ter que arrumar outro lugar para botar aquela pessoa, ainda que seja longe da sua casa, que seja longe daquele lugar onde ela habitualmente trabalhou a vida inteira. Outra coisa, a área de pesquisa. Fiocruz está tendo dificuldade, só consegue trabalhar um pouco mais agora na pandemia por conta da excepcionalidade do momento, mas não tem dinheiro para tocar pesquisa e investimento. E eu peguei a Fiocruz por conta da pandemia e porque ali tem pesquisa, desenvolvimento, produção e distribuição pelo SUS de vacina gratuita para toda a população. Vacina que é de graça, graças ao serviço público, a investimento público, que a gente não sabe se vai ter. Por exemplo, o secretário de Saúde de São Paulo, essa semana passada, estava se vangloriando que uma vacina que está sendo distribuída pela primeira vez agora está chegando para a população. E essa vacina é caríssima e só tinha, até agora, 2020, na iniciativa privada, ou seja, pobre não tinha acesso. Num momento de excepcional situação, abre-se uma exceção. Isso vai passar a não ter mais. Pobre não vai ter acesso à vacina como deveria, e o pior, quando tiver, não se sabe quanto que o governo vai ter que pagar para que essa vacina seja. Outra coisa, a fiscalização na área de trabalho já está capenga. Os companheiros são auditores fiscais do trabalho, têm muito poucas condições de trabalho, não têm equipamentos adequados, não têm manutenção nas suas instalações, não tem veículos e vai ficar pior ainda, porque ali não vai ter investimento. E toda a equipe que não auditor fiscal pode ser colocada como temporário, terceirizado, cargo de confiança, fazendo a vez deles lá. Outra coisa, meio ambiente. Fiscalização vai desaparecer. Produção de alimentos. Aí tem uma divisão em duas partes. Quando for produção de alimentos para exportação, aí nós teremos fiscalização federal como deve. Os auditores fiscais federais agropecuários vão trabalhar. Mas quando for produção para consumo interno, o deslocamento, que hoje também é feito por auditores fiscais públicos, deixaria de existir. A ideia deles é criar uma agência que faça esse trabalho. Rapidinho, estatais. Como é que ficam as empresas estatais? Pelo tal princípio da subalternidade, que eles chamam de subsidiariedade, vai ser daquele jeito que eu falei, só funciona quando o setor privado não quiser. Ou seja, reserva de mercado desaparece. E essa expressão reserva de mercado está na PEC. Não tem mais. É proibido reserva de mercado. E outra coisa, estabilidade para funcionário de empresa estatal, ainda que seja resultado de negociação com a entidade sindical, tipo uma greve na Petrobras, uma greve na Eletrobras, vai se fazer o acordo entre a entidade sindical e a direção da empresa. Garante estabilidade para todo mundo que participou da greve durante um ano. Assinou. Pela PEC, isso não vale mais, pode mandar embora sem nenhum problema. Isso aí é a PEC 32. Então, o que nós vamos ter, continuando, na perda para a população, na parte de educação, universidade? Eu participava de uma live com os companheiros da Universidade Federal de Goiás, eles falavam, pode tranquilamente voltar àquela proposta de regionalização do ensino universitário. O que é isso? Goiás. Qual é a principal área de atuação econômica no estado de Goiás?
agronegócio. Então, acaba a faculdade de medicina, acaba a faculdade de engenharia, de arquitetura, de humanas, acaba no Brasil inteiro, porque isso aí, na opinião deles, sem exagero nenhum, quer fazer filosofia, vai para faculdade privada. Quer fazer qualquer carreira da área de humanas, vá para a faculdade privada. A pública, que continuar pública, e ainda assim vai ter muito menos unidades, através de convênios com empresas, através de convênios com setores que interessam usar a mão de obra, o conhecimento e os laboratórios das universidades públicas vão dirigir a produção científica daquelas universidades. Como eu falei, Goiás vai investir no agronegócio, produção agropecuária para exportação. São Paulo pode ajudar no comércio exterior, na indústria e em alguma outra área que interesse. Por exemplo, TI deixa de existir em Goiás, passa a ter só em São Paulo. E assim vai adaptando a universidade para o interesse da iniciativa privada no Brasil inteiro. Então, a gente vai ver que a saúde e a educação, que são coisas que a população mais precisa, vai tudo para a iniciativa privada. Entrando na parte final, que é a parte que mais dói para nós, servidores públicos. Como é que fica? Os atuais servidores. E aí, o Alexandre disse que chamou muito a atenção quando eu falei outro dia, o fim do RJU. É o fim de todos os regimes jurídicos, federal, estaduais e municipais. Não vai ter mais. Por que que não vai ter mais? Porque não vai ter mais concurso, inclusive está nas etapas da reforma a criação de uma nova lei para os atuais servidores. Eu costumo dizer que são os sobreviventes da reforma, vão ter uma lei com novas regras. Então, esqueçam as regras do regime jurídico atual. Uma das coisas que vai acontecer, ainda que não explícita, não vai estar escrita, cargos em extinção, todos. Por que todos os cargos em extinção? É simples, eu não preciso escrever em lei, basta não fazer nunca mais concurso para cargo nenhum. Vai diminuindo o número de ativos, aumenta o número de aposentados, um dia ele acaba. A estabilidade dos atuais servidores, que dizem que não vai perder, vai poder ser demitido por avaliação de desempenho. E aí o que me preocupa, o que está escrito na PEC é que a avaliação de desempenho não será mais regulamentada, como está no artigo 41 da Constituição, por uma lei complementar, vai ser regulamentada por lei ordinária. Qual é a principal diferença disso? É que a lei complementar aprovada no Congresso traça regras gerais e todo mundo tem que entrar naquelas regras, seja Estado, município ou União. Se é lei ordinária, cada um aprova a sua. Nós podemos ter, não vai acontecer isso, porque não vai ter servidor público para tudo que é lugar, 5.570 municípios, 27 estados, mais o Distrito Federal, mais a União. Dá 5.598 leis que tratam de avaliação de desempenho de servidor público. Cada prefeito pode fazer a sua, cada governador pode fazer a sua e a União pode fazer a sua separada. Essa é a proposta de avaliação de desempenho. Me garante que não vai ser viciado no municípiozinho que não chama muita atenção, num governo de Estado que não quer que aquilo repercuta muito na imprensa. Podemos ter manipulação de avaliação de desempenho. E aí o atual servidor, que o Bolsonaro disse que está estável, está, mas não está muito. É aquela história, você fica aqui nesse barco que ele não afunda, mas nada impede que ele possa ser furado ali na frente. Outra coisa, ação judicial para demitir servidor. Como é que é hoje? O servidor que perde o emprego, perde o cargo público por decisão judicial, só acontece isso se a decisão transitar em julgado. A proposta é a seguinte, passou por um colegiado, o colegiado decidiu pela demissão, está demitido. Ah, mas existe a possibilidade de, no trânsito em julgado, ser reintegrado. Tá, mas e o espaço de tempo entre uma coisa e outra pode ser de anos. Você vai voltar ao serviço público depois de demitido por 5, 10 anos? Não se sabe. Fora o PAD tradicional, que não muda a regra, mas me preocupa quem é que vai administrar os processos disciplinares que podem gerar demissão de servidores. Por exemplo, eu estava na administração pública, eu respondi 3 PADs por acusações infundadas, porque eu era responsável pela administração do Ministério da Fazenda. Os 3 foram derrotados porque não tinha como me mandar embora, eu cumpri a lei, eu não atendia pressões, cumpri a lei. Me acusaram, não provaram, eu continuei servidor público até o dia da minha aposentadoria. A demissão por insuficiência de desempenho, eu já falei. Passada a PEC, vai ter uma reformulação de cargos. O que acontece? Os cargos hoje estão organizados em carreiras e boa parte por órgão. Isso vai desaparecer. Tirando aquelas pessoas que têm uma atividade muito específica, a maioria vai para um grande carreirão.
Então, por exemplo, área administrativa, logística, gestão de pessoas, compras e tudo mais, esse pessoal vai poder sair de um órgão para o outro de acordo com a necessidade do gestor. Ah, mas é do outro lado da cidade, é no estado vizinho. Não importa, você vai ser removido para qualquer lugar, você não pertence mais a órgão nenhum. E se tiver numa instituição que foi entregue para uma organização social ou privatizada, você vai parar num comitê, e isso não está na PEC, mas já está naquela lista de emendas que o pessoal que defende a reforma, defende a reforma, Tiago Mitrô, Cátia Abreu e outros apresentaram ontem, está lá. A ideia, Cátia Abreu defende isso, cria uma agência com a participação da iniciativa privada para dizer para onde eu removo o servidor que não tiver lugar para ficar, quais são os critérios de avaliação de desempenho, o que eu ponho no processo de contratação, seja temporário, permanente, carreira típica ou não, e essa turma vai dizer o que faz com você. E lembrando, a possibilidade de ser colocado em disponibilidade com salário proporcional ao tempo de serviço não está fora do radar dessa turma toda, não. Outra coisa, acumulação de cargos. Continua como está hoje, não tem muita diferença. Hoje, ainda tem em alguns lugares que um percentual X de cargos de direção e assessoria seja efetivamente destinado a servidor permanente. Desaparece. Servidor que tem cargo efetivo de hoje não vai poder ocupar cargo de chefia, não vai poder ocupar cargo de assessoramento. Eles dizem o seguinte, ou é uma coisa ou é outra. No entanto, isso não é respeitado quando eles dizem que as pessoas que vão ocupar os chamados cargos de liderança e assessoramento no novo formato vão poder exercer atividade fim junto com qualquer servidor público concursado. E aí, como é que fica? Vantagens, direitos e benefícios. Tem uma lista de 10. Eu estou com ela aqui, mas não vou falar porque é muita coisa. Mas, por exemplo, licença-prêmio. Progressão e promoção por tempo de serviço. Desaparece. Não vai ter mais. Outras coisas. Aposentadoria. Está na lista de emendas que a frente que defende a reforma coloca, isso está na imprensa de ontem. Eles querem que seja opcional dar ou não o abono permanência para aquele servidor ou servidora que adquire as condições de aposentar. A emenda constitucional 103 da reforma da Previdência já faz isso. Alegando não ter dinheiro, prefeito, governador ou presidente pode não dar mais o abono permanência. E eles querem que isso esteja mais aprofundado ainda na emenda que vier da reforma administrativa que eles estão propondo. Para os novos servidores, concurso só para quem for cargo típico de Estado ou o chamado tempo indeterminado. O cargo típico de Estado é uma coisa que eu venho falando muito com as pessoas, tentar acelerar, porque eu já estendi muito. Não existe carreira típica de Estado como a gente pensa hoje. Eu falava com os companheiros da área de segurança. Hoje, na carreira policial, delegado, agente, escrivão, papiloscopista e perito fazem parte da mesma carreira. Polícia Federal, por exemplo, é assim. São esses 5 cargos numa única carreira. Se passa a PEC 32, lá está escrito cargo. Nós temos a pequena possibilidade de ter um delegado com cargo típico de Estado e todo o restante da polícia não ser cargo típico de Estado, por exemplo. Você vai ter um agente da Polícia Civil sujeito à pressão política. Ou acoberta, ou finge que não vê, ou entra no esquema, ou está na rua. Porque não vai ter estabilidade. Se não for cargo típico de Estado, pode ser demitido a qualquer momento. E uma outra coisa, esse pessoal vai ter possibilidade de ser demitido, ainda que seja contratado há pouco tempo. Por quê? Eles falam que existe uma possibilidade de demissão se aquela atividade for considerada obsoleta. Mas você fala assim, mas eu tomei posse há 1 ano, 2, como é que meu cargo é obsoleto? Não, é que para o Estado a sua atividade não serve mais. Eu passei para a iniciativa privada ou então estou desativando. O obsoleto deles é isso. Eu não preciso estar obsoleto, pode extinguir. Quem vai definir o que é cargo obsoleto? E aí está no texto da PEC. O chefe de poder. Ou seja, o presidente da Assembleia Legislativa vai definir isso na área dos servidores do Legislativo Estadual. O chefe do Judiciário vai definir na área dele. O chefe do Executivo vai definir na área dele. Então, Judiciário, Legislativo e Executivo podem ter critérios diferentes para definir se o cargo está obsoleto ou não e mandar as pessoas embora.
Esses são os futuros servidores, que vão trabalhar com apadrinhados, através desses novos órgãos de liderança e assessoramento, que é direto, escancarado, indicação política, vão trabalhar com os atuais servidores que sobrarem no quadro, e vão trabalhar com o pessoal que está em experiência e com o pessoal de contratação temporária, que é disfarçado, chamado de prazo determinado. O pessoal de experiência, pela proposta da PEC, é parte do concurso. E aí tem um perigo. Eu falei a parte de segurança de propósito. Concurso para delegado. Cargo típico de Estado. 2 anos com vínculo de experiência. Só que, pela regra que estão colocando, o número de pessoas convocadas para o período de experiência vai ser sempre maior do que o número de vagas que existe. Por exemplo, eu tenho 50 vagas, eu chamo 100. Se for delegado de polícia no Estado ou delegado da Polícia Federal, eu tenho 100 pessoas, 50 vão ser aproveitadas e 50, depois de 2 anos, vão ser mandadas embora. Tendo trabalhado na área de segurança, tendo acesso a informações privilegiadas, isso é um risco. E outra, dos que entrarem, ainda vão ficar 1 ano com salário congelado para depois ser efetivado e ter aquela chamada estabilidade, que eu acho que não é tão estável assim. Agora, pessoal que é liderança e assessoramento e prazo determinado, não vai ter prova nenhuma. É o que eles chamam de processo seletivo simplificado. E bota simplificado nisso, que pode ter indicação política, dá com pau. Imagino isso em mais de 5 mil municípios. Os membros de poder, eles dizem que não podem colocar, que deputado que coloca. Isso é mentira. Magistrado poderia ter entrado, a cúpula do Ministério Público poderia ter entrado, presidente da República poderia ter entrado. Primeiro, membro de poder, eles tentam passar pela imprensa que é magistrado e o Ministério Público. Não é. É magistrado, é a cúpula do Ministério Público, mas se você for olhar a lei, governador, secretários de Estado, presidente da República, prefeito, ministro de Estado, é tudo membro de poder. Poderiam estar todos na PEC. Se não pode, se é proibido, por que eles entraram na reforma da Previdência? Por que a emenda 19, que eles usam como referência, tratou dessas pessoas e eles dizem que não trata? É só para não se expor no período que eles estão precisando do apoio dessas pessoas. E, para fazer média, a turma do apoio à reforma, da chamada Frente Parlamentar em Defesa da Reforma, está dizendo que vai pôr. Eu conversava hoje com uma amiga minha que trabalha no Judiciário Federal aqui em Brasília, e eu dizia para ela, se eles estão tão preocupados que a reforma saia como deveria, por que ao invés deles ficarem dizendo que vão botar o que não vão botar, eles não apresentam emenda garantindo estabilidade para professor poder dar aula tranquilo, para médico e profissionais de saúde poderem atender a população tranquila? Porque nós vimos agora, poucos dias atrás, em São Paulo, um hospital privado chamar, pela direção, chamar os médicos e dizer o seguinte, ou vocês ministram cloroquina para os nossos pacientes ou está todo mundo na rua. Eu quero que essas pessoas no setor público não passem por isso. E esses deputados não propõem nada. Nenhum deputado dessa frente parlamentar propõe nada disso. Fechando, o que me preocupa agora nas segunda e terceira etapas? Primeiro, vai vir uma nova legislação para todo o funcionalismo, atual e novo. Não é só regulamentar o que vem para o novo. Para os atuais vem nova legislação, um regime jurídico novo para os atuais servidores. Outra coisa, leis. A terceira fase vai ser muito perigosa para nós, porque, entre outras coisas, vem uma nova lei de direitos e deveres do serviço público. O que significa? Uma lei de greve específica para servidor público, baseada na 7783 do Sarney, que foi feita na época daquele incidente absurdo lá de Volta Redonda, onde morreram alguns trabalhadores, mas vai ser bem difícil para nós, porque praticamente todo o serviço público vai ser considerado como atividade essencial e não vai poder fazer greve. E, por fim, um código de conduta restringindo muito mais a participação do servidor em algumas coisas que não agradam. Por exemplo, atividade sindical. E aí eu não estou falando de dirigente, eu estou falando de servidor que quiser assistir uma reunião, participar de uma assembleia, ele vai ter muito mais restrição para fazer qualquer atividade que não seja ali cumprir as ordens de quem está mandando. Até porque quem vai entrar não tem estabilidade nenhuma, não tem direito nenhum.
E é por isso que esses caras querem aproveitar agora esse momento de Congresso vazio, distração, de uma certa forma, pela eleição municipal e acelerar o processo, podendo até atropelar a Comissão de Constituição e Justiça. É isso, gente. Falei demais. Eu preciso agora ouvir vocês. Obrigado pela paciência. Imagina, Vladimir, na verdade é nós que agradecemos esse primeiro momento, né? Vamos abrir agora num segundo momento para as questões que podem ser feitas através do chat. E nós aqui também vamos, né, que estamos participando, vamos fazer alguns questionamentos, porque, na verdade, essa aula que a gente teve agora é muito oportuna, porque é uma maneira de nós tentarmos despertar todas e todos, tanto os servidores públicos como a sociedade de uma maneira geral. Porque muitas das pessoas estão adormecidas, e adormecidas pelas mentiras. E também é importante citarmos a covardia, não é para rimar, mas é covardia usando a pandemia para se esconderem covardemente os parlamentares para decidir a vida do país, ou seja, minimizar o Estado usando uma pandemia que impede que as pessoas façam as devidas manifestações, façam os devidos encontros. Então, assim, covardes, porque não permitiram e não permite que as estruturas, né, que representam a sociedade, entidades sindicais, centrais sindicais, associações e todas as outras manifestações sociais que poderiam ter mais acesso aos parlamentares, ao Congresso, para dizer não à PEC 32. Mas eu tenho alguns questionamentos iniciais e depois eu vou passar uma rodada aqui e à medida que for surgindo, a nossa assessora de comunicação vai nos passando as perguntas para a gente fazer. Eu tenho algumas já, né? Eu vou fazer algumas e aí depois eu passo a palavra e aí eu acho que poderia responde as minhas, depois passa a palavra para a Cássia, depois para o Rangel, e assim a gente vai seguindo e a hora que surgir os outros questionamentos através do chat. Se eu entendi bem, a PEC 32, conjugada com as outras 186, 187, 188 e mais as outras todas que estão vindo, é o fim do Estado, o fim do serviço público, o fim do servidor público. Outra pergunta. O regime jurídico único, ao ser finalizado, como fica a vida das pessoas aposentadas que têm paridade e integralidade? Mas se elas não têm mais uma referência na ativa, como elas vão ficar? Soltas? Qual referência que elas vão ter? Há questões hoje ligadas às pessoas que têm funções, que estão ativos, que têm as suas funções, que têm uma reserva ao próprio servidor, que torna isso mais econômico e mais responsável àqueles que já têm cargo público. Ou seja, pelo que consta, o cargo de liderança e assessoramento, ele não pode ser designado também, né, para o servidor público, porque parece que já está separado. Então, inicialmente, são essas perguntas, e aí vou deixar mais uma, desculpa aí, mais uma. O servidor público, em condições de se aposentar, é mais prudente hoje, ele já está em condições, dele se aposentar ou ele se retirar? Se os demais concordarem, ele responde e depois a gente passa a palavra para os outros perguntarem. Pode ser assim? Pode? Pode. Bom, rapidinho. O fim do Estado, não necessariamente, porque para essas pessoas que comandam esse processo, interessa que haja um Estado mínimo. Por isso, os cargos típicos de Estado, onde nós vamos ter ali segurança pública, lembrando, não é todo mundo. Segurança pública pode ter um cargo ou dois, o resto deixa de ser cargo estável, vamos dizer assim. Diplomacia, da mesma forma. Hoje, se você sai do Brasil, em qualquer unidade diplomática lá fora, você tem diplomatas, oficiais de chancelaria, temos auxiliares de chancelaria, que, na verdade, é a turma que cuida da embaixada ou do consulado, enquanto que quem faz o relacionamento, muitas vezes, é o diplomata acompanhado de um desses. A parte de fiscalização e auditoria pública também vai continuar no Estado, mas também com grupo restrito. Uma parte considerável será entregue
a pessoas sem estabilidade. E teremos também a advocacia pública. O pessoal da AGU, por exemplo, está preocupado, porque o advogado da União vai ter cargo público de Estado, muito provavelmente sim, e toda a equipe que trabalha com ele na advocacia pública não vai ter. Então, o que for cargo típico de Estado vai permanecer no Estado, mas para atender aos interesses de quem controla esse Estado. Não, por acaso, a avaliação de desempenho, a possibilidade de perda do cargo por desempenho insuficiente vai ser faca apontada para esses servidores que, em tese, terão estabilidade. Mas aí deles que não façam o Estado funcionar de acordo com o interesse. A área de fiscalização, então, vai ser uma das que mais vai sofrer, ainda que alguma coisa tenha que estar na mão do Estado. Por exemplo, eu falei da produção agropecuária para exportação. Se você disser na União Europeia ou na Rússia que a carne que nós estamos mandando para lá não tem a certificação de um auditor fiscal federal, não entra, nem na Europa, nem na Rússia. É exigido que o Estado brasileiro certifique o que vai para alguns países, senão eles não recebem. Então, vai ter fiscalização federal agropecuária, sim, porque é exigência internacional. Agora, e na América Latina, e dentro do Brasil, que um caminhão passa de um país para o outro, passa de um estado para o outro? Será que vai ser tão rígido assim? Existe uma proposta de criação de uma agência independente para fazer fiscalização de produtos de agropecuária em território nacional. Meu amigo, se não for público, é privado. Agência independente, me desculpe, não tem. Quem vai indicar os funcionários dessa agência? Os grandes agricultores, é óbvio, né? Então, vai ter Estado, sim, mas com garrote, e para atender os interesses daqueles que dirigem o Estado. Vai ser mínimo, vai ser pequeno, mas vai ter. Não vai ter Estado, por exemplo, na universidade, uma coisa que eu mencionei muito rápido, mas eu não falei o seguinte: a proposta para o estudante universitário pela reforma é modelo chileno. Eu li outro dia uma matéria que saiu na imprensa de um casal, os dois têm 20 e poucos anos, têm uma filha pequenininha, um terminou a faculdade, o outro está para terminar. Só que quem terminou a faculdade foi o rapaz, que não tem emprego, mas já tem uma dívida, porque a universidade é pública, mas ele foi, através de um sistema que parece o FIES, acumulando débito durante o seu curso de graduação e agora vai ter que pagar por isso. Ou paga a mensalidade direto, ou vai pagar depois de formado. Ali não vai ter Estado. Então, o Estado vai ficar onde interessa para eles. O regime jurídico, a questão do aposentado com paridade e integralidade. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: aquele servidor que já conseguiu todos os pré-requisitos para se aposentar e optou por não se aposentar, e aí, basicamente, são dois motivos. Um é o abono permanência, que devolve aquilo que é descontado da previdência dele. A outra é que a pessoa se sente em condições de continuar trabalhando. Enquanto essa pessoa tiver condições e quiser que ela não peça para ir embora, porque o direito adquirido ela já tem. Ela já pode se aposentar pelas regras que ela tinha no momento em que ela adquiriu os seus direitos. Eu, por exemplo, eu consegui juntar a idade, consegui juntar o tempo, então eu poderia me aposentar quando me aposentei, como poderia estar ativo até hoje, que a regra que ia valer para mim é a mesma do momento em que eu me aposentei, porque eu adquiri o direito antes disso. Aqueles que falta pouco tempo, por mais que a reforma tenha sido draconiana, mas tem gente que falta não muitos anos para se aposentar, se possível, permaneça na ativa até adquirir todos os direitos para se aposentar com valor não tão baixo, o máximo possível. Agora, é claro, tem que estar atento, porque a estabilidade vai botar avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho já existe para muita gente? Já, mas ela vai ser definidora da remuneração do servidor ativo. E aí eu entro na questão da integralidade e da paridade. Se a gente olhar o relatório do Banco Mundial, lá está dito que tem que arrumar um jeito de desvincular a remuneração do ativo dos proventos de aposentadoria e pensão. Qual o modelo que o Banco Mundial propõe? Remunerar o ativo por desempenho, por produtividade. A alegação deles é simples. Quem está em atividade tem produtividade. Quem não está em atividade não produz, não tem produtividade. Então, quem é que ganha a remuneração cheia? O ativo. E o aposentado que tem paridade e integralidade? Ele vai ficar vinculado à parte fixa da remuneração do ativo.
Se não tiver reajuste na parte fixa, o aposentado e o pensionista vão ficar com o salário congelado indefinidamente. Vai ter reajuste. Para quem? Para o ativo, porque é na parte variável. E aí eu lembro o seguinte, o servidor ativo, pela nova forma de remuneração, também não tem garantia de se aposentar com integralidade da sua remuneração. Por quê? Porque o cálculo do valor da aposentadoria dele vai ser pela média, uma vez que uma parte do salário vai ser variável. Então, uma pessoa que fica oscilando, como eu comentei mais cedo, entre 80% e 90%, ela pode se aposentar levando 85% daquela parte variável, não vai levar cheia, a menos que consiga ter avaliação de desempenho de 100% o tempo todo. Isso é o que vai valer. E para o servidor que se aposenta baseado nas regras antigas, eles vão trabalhar para essa desvinculação. A questão de funções, hoje, por exemplo, no governo federal, eu, se tivesse na ativa e assumisse um cargo de chefia ou de assessoria, como aconteceu durante anos quando eu estava na ativa, eu mantinha a minha remuneração e recebia um percentual, como você falou, Alexandre, do valor daquele cargo de chefia ou cargo de assessoria. Sai mais barato? Sai. Mas isso não vai mais acontecer porque servidor de cargo efetivo, seja pela nova, o chamado tempo indeterminado, ou pela estrutura antiga, ele não vai poder ocupar as duas coisas. Ou ele é servidor, ocupa um cargo público, ou ele é uma pessoa que está ou em cargo de chefia ou de assessoramento. E vai ser 100% de gente de fora. Consequentemente, o valorzinho vai ser mais alto, porque enquanto eu recebia, por exemplo, 60% do cargo de chefia mais a minha remuneração, eles vão pagar a remuneração para o servidor e 100% para a pessoa que ocupar o cargo de chefia ou assessoramento. Se o servidor deve aposentar ou não, já respondi. Se possível, não corra, não saia desesperado. Mas se você adquiriu todas as condições, avalie a melhor hora para você. E aí eu acho que a pessoa tem que procurar também se preparar para o momento de aposentadoria. E lembrando que a aposentadoria não encerra a luta por direito, não, porque se bobear, eles vão tirar direito de aposentados e pensionistas. Obrigado, Vladimir, pelas respostas aí que bem esclarecedoras. O futuro é o sindicato dos aposentados. Os aposentados, eles não se aposentam mais. Ele pode se aposentar da atividade do órgão que ele está trabalhando, mas ele tem que estar preparado, e eu acho que isso é importante, né? Eu acho que quem está na luta se mantém vivo, e a gente precisa ter todos os aposentados juntos, né, enganjados nessas mobilizações. Eu vou passar para a Cássia, né, que ela possa fazer alguns questionamentos, e aí, posteriormente, passo para o Rangel, só para dar a vez agora para a nossa... Tem que fazer a gentileza, já era. Cássia. Olá. Uma coisa que o Vladimir expôs, eu gostaria que, se você pudesse falar um pouquinho mais, essa questão da estabilidade, né? Nós observamos dentro da educação, por exemplo, que quando em Santa Catarina nós temos aí quase 20% dos trabalhadores que são contratados, né? Então, o contrato já é contrato precário, né? Então ele tem lá trabalha durante um ano, depois sai, no próximo ano ele não volta para a mesma escola, talvez nem consiga aula, e assim a gente observa como que funciona a realidade. A gente entende que o professor, né, efetivo, né, concursado, que está dentro da sala, está dentro da escola, que se mantém por mais tempo lá, consegue desenvolver um trabalho com mais qualidade, ele vivencia a realidade daquela escola, da comunidade, então a gente observa que isso é importantíssimo na educação, mas a gente sabe que não só na educação, porque a gente sabe que a estabilidade, ela garante que o servidor possa desenvolver sua função sem ser perseguido, zela pelo serviço público, como o Vladimir falou, né, agora que nós estamos vivendo aí esse momento de pandemia, nós vemos os funcionários servidores da saúde, o quanto tem feito. Então, uma relação um pouquinho, a corrupção e esse processo de estabilidade, é isso que a gente observa, além de precarizar o serviço, a gente vai estar abrindo uma brecha ainda maior para o processo de corrupção. Com certeza, porque vai ser aquela velha história. A pessoa não tem estabilidade. Ou o que tem corre o risco de sofrer também pressão por conta da
avaliação de desempenho. Então, o que nós vamos ver? A corrupção vai estar liberada. Como eu ouvi outro dia, ela vai ter agora um verniz de legalidade, porque a lei vai permitir uma série de coisas que hoje não permite. Vai acontecer aquilo que o presidente falou, dando entrevista com a maior naturalidade. O prefeito toma posse, pode mandar todo mundo embora e botar o seu pessoal. Isso, um amigo meu falou, é a prática do que eles chamam de despetização do governo federal. Todo mundo que tiver numa atividade pública, seja na educação, na saúde, na Assembleia Legislativa, boa parte dos atuais servidores pode ser substituído por terceirizados, por organização social que assume uma parte do trabalho legislativo. Quem serão os cargos de Estado no Legislativo? Tira parlamentar, é claro. Muito pouca gente. A educação, se bobear, não vai ter nenhum cargo de Estado, porque eu costumo dizer o seguinte: não vamos misturar as coisas. Eu não gostaria nem que esses cargos chamados de típicos de Estado tivessem essa denominação, por um motivo simples. Um diplomata não faz uma atividade típica de Estado, ele faz uma atividade exclusiva de Estado. Só o Estado pode fazer isso. Policial federal, a mesma coisa, um auditor da Receita, a mesma coisa. Agora, o que para mim é típico de Estado? É aquilo que a Constituição obriga o Estado a fazer, mas não dá exclusividade a ela. Saúde é obrigação do Estado, está na Constituição. Educação é obrigação do Estado, também está na Constituição. Então, quem está na saúde, quem está na educação, entre outras áreas, assistência social, por exemplo, esse faz uma atividade típica de Estado, pode não ser exclusiva. Então, se faz uma atividade que é obrigação do Estado, que está na Constituição, precisa de proteção. E do jeito que vai indo, vai estar aberto para apadrinhamento político. Quem for correligionário do mandante de plantão fica, quem não for, sai. E para a corrupção, que pode ser mais escancarada do que é hoje. Quem viu o Fantástico domingo passado, viu a matéria do desvio de 500 milhões de reais através de organização social, que combinava com pessoas corruptas de dentro do governo, ligadas a prefeitos principalmente, e os funcionários que viam aquilo ou ficavam calados ou iam para o olho da rua. Então, a pressão para você, no mínimo, ficar quieto para a corrupção vai ser muito grande. O que vai acontecer? A corrupção vai poder nadar de braçada dentro da administração pública sem ser incomodada. Ah, mas eu não me corrompo. Tá bom, mas ou você fica quieto, finge que não vê, ou você vai para o olho da rua, ainda que você não participe do esquema. Não quer dizer que vai estar livre da corrupção. Pelo contrário, vai ser conivente. É participante indireto, porque viu e não pôde denunciar porque não tem estabilidade. Hoje pode. Uma coisa que eu falava, eu até mencionei isso aqui na minha fala inicial, na área de vocês, quem é que vai poder dar aula com tranquilidade? Usando métodos. Ah, se você usar método de Paulo Freire para alfabetizar alguém, está errado. Você tem que usar o meu método. E aí vem com aquele método da Idade da Pedra. Professores da área de humanas, como é que eles vão dar aulas livres, sem pressão política, ideológica e até religiosa? Porque se a gente lembrar que vai passar que a educação pública pode ir para instituições filantrópicas, instituições confessionais, que são as religiosas, se não tiver pressão política conservadora, com todo respeito a quem é conservador, de igreja, o professor pode perder o emprego se não ceder a essas pressões. Aliás, o presidente da República ontem falou uma pérola, né, que ele quer dinheiro do Fundeb para a igreja que dá aula, que tem escola. Então, você vai botar um filho numa escola que pertence a uma igreja, e essa igreja tem que levar dinheiro da educação pública, do Fundeb. Além do que você falou também em relação a usar o dinheiro do Fundeb para pagar esse renda miserável, que, na verdade, eles querem tirar dinheiro de pobre para dar para pobre. Então, a pressão vai ser de todo tipo, não vai ser só política, não, vai ser muita de corrupção também. Obrigado, Flamir, obrigado, Cássio, aí pela primeira questionamento. Agora vou passar a palavra ao nosso anfitrião, presidente da FENALE, quem fez essa ponte para a gente, super importante, tem promovido grandes palestras junto à FENALE. A FENALE, aqui eu gostaria de fazer, né, uma deferência, enquanto também nós ligados à FENALE, essa rede, né, nacional que nós temos,
para inclusive ativarmos e trabalharmos, né, nesse momento que exige muita mobilização e luta. Pressão total em cima dos nossos parlamentares catarinenses. Senadores, quem está nos acompanhando, senadores, deputados federais, vamos para cima, porque eles não podem dormir se nós não vamos dormir. Então, se nós tivermos que ir na casa deles, ou dar licença, pô, olha só, você vai ser o responsável pela destruição do serviço público em Santa Catarina, porque você vai estar votando, claro, vai ser do país inteiro. Então, a gente precisa dessa mobilização. Angel, a palavra é toda sua, meu grande anfitrião. Bom, a FENALE, como o Alexandre falou, tem procurado estar atenta a todas essas situações que têm acontecido nos últimos tempos no Brasil, e inclusive com essas propostas que têm sido encaminhadas pelo governo, algumas aprovadas já, e já acontecendo as suas consequências, né? E outras em tramitação, e agora essa da reforma administrativa, que está mais ou menos em compasso de espera. E era isso que eu gostaria de abordar, Vladimir. O seguinte, o primeiro ponto é a reforma foi encaminhada para dar uma melhor estrutura de prestação de serviços à população e também combater os privilégios, e eu vou botar esses privilégios entre aspas, que os servidores públicos têm, e com isso haveria uma melhor prestação de serviço à população. E, na verdade, por tudo que você nos explicou, a proposta da reforma administrativa, ela veio para desmontar a estrutura de prestação de serviços públicos que atende fundamentalmente as camadas que mais precisam desse serviço: educação, saúde, saneamento, segurança. Isso tudo acontecendo, como é que vai ficar a estrutura do Estado para prestar serviço a esses milhões de pessoas que vão se ver privadas dessa estrutura de prestação de serviço? A outra pergunta que eu gostaria de colocar também seria: que privilégios são esses colocados que a reforma administrativa pretende acabar, se ela não afeta exatamente as camadas dos servidores que têm os privilégios? E, para finalizar, a tua sensibilidade com o que você tem visto, tem acompanhado pela vivência, inclusive a proximidade aí em Brasília, da Câmara, do Senado, qual é o ânimo que se percebe? Como é que estaria sendo estruturado esse apoiamento para a votação desta PEC, considerando que nós estamos num ano eleitoral? Essa PEC ela será conduzida para uma aprovação ainda este ano, considerando até as colocações que você fez com respeito às garantias dos direitos para aquelas pessoas e servidores que estão próximos da aposentadoria ou que vão conseguir atingir os seus direitos integrais, ou não se vai tentar para a aprovação desta PEC este ano, porque isso poderia afetar o desempenho eleitoral que o governo tem interesse? Bom, vamos lá, Rangel. Primeiro, a propaganda ela está sendo colocada de todas as formas, por todos os meios possíveis. O que acontece? Nós não temos espaço para quem pensa diferente.
A gente liga nos canais de notícia, CNN Brasil, Globo News, Record News, Band News, qualquer uma. Difícil, se não for impossível, você ver um debate entre dois que pensam de maneira oposta. Por exemplo, na reforma da Previdência, não está sendo diferente. Quando você chama algum economista para discutir as reformas, quem é que a Globo chama? O pessoal da PUC do Rio de Janeiro. Por quê? São as pessoas de formação neoliberal, inclusive os autores do que virou a Emenda 103, saíram da PUC do Rio de Janeiro. Por que eles não chamam ninguém da Unicamp, que tem uma visão bem diferenciada dos neoliberais? Por que eles não chamam ninguém da UFRJ, que também tem um pessoal que elabora, que pensa, que tem uma visão social progressista? Eles só chamam para debater um cara que é de direita com outro que é de direita. Um é de uma instituição financeira, outro é de um instituto como desses que eu falei. Instituto Milênio, Mises e outros de perfil neoliberal. Aí, para o coitado que assiste, dá a impressão que há debate. Não há. Há abordagens diferentes na mesma direção. É isso que eles estão fazendo. E as notícias, por exemplo, aquela pesquisa do Instituto Milênio foi muito bem combinado como seria feito, de que jeito seria apresentado, inclusive a imprensa toda deu como notícia uma coisa que eles ajudaram a construir. Aquela pesquisa não saiu da cabeça de uma pessoa iluminada dentro do Instituto Milênio. E uma coisa que eles não falam é que uma das pessoas que apareceu naquela matéria dando entrevista como representante do Instituto Milênio é uma das coordenadoras do processo de elaboração desta PEC, é geralmente a mediadora dos eventos do IDP, que é um Instituto de Direito Público que foi criado pelo ministro Gilmar Mendes, que é a Ana, e você passa para a população o seguinte: eu estou entrevistando uma pessoa de uma instituição privada que não tem nada a ver com a administração pública para ouvir a opinião de alguém que estuda. Não, você está ouvindo alguém que ajudou a elaborar a proposta de reforma administrativa, que trabalha no Instituto Milênio, que ajuda o IDP e que foi assessora de Paulo Guedes no Ministério da Economia. Cadê a neutralidade? A notícia é muito bem montada, muito bem preparada. Eles dão informes do que eles estão fazendo disfarçado de notícia. Isso é uma coisa que manipula a cabeça de qualquer um, porque cadê nas grandes redes de televisão, rádio, jornal, abertura para o debate? Nós temos a imprensa alternativa atuando via internet. Cresceu bastante, mas precisa crescer mais, precisa chegar no povão. Eu ouvi outro dia numa live um companheiro dizer o seguinte: vamos trabalhar as rádios comunitárias. Em Porto Alegre estão fazendo isso. Eu acho ótimo, mas nós temos que furar os bloqueios onde a rádio comunitária não chega. Nós temos que disputar espaço, por exemplo, dentro das igrejas, porque ali está a maior parte da população que vai ser atingida por essas reformas. Modernidade, nenhuma. Eu acho que, uma coisa que eu outro dia estava ouvindo, o serviço público está doente, nós temos que cuidar dele. Só que o que eles estão propondo é matar o paciente e não curá-lo. Eles não querem melhorar. O serviço público está ruim, acaba com ele. Só que a população de qualquer país do mundo precisa de serviço público. A Europa está investindo milhões de euros no serviço público. Não tem como. Quem salvou a vida do primeiro-ministro da Inglaterra foi quem? A saúde pública, que lá eles não deixam privatizar. Aliás, saúde pública inglesa, que foi uma das referências para a criação do Sistema Único de Saúde brasileiro, só que o nosso é muito maior pelo tamanho e pela diferenciação da população. A Europa inteira, a Alemanha, a França, a Espanha, Portugal, conseguiram combater porque investiram mais pesado no serviço público durante a pandemia. E eles estão propondo o quê? Matar o serviço público. Privilégio, não tem combate a privilégio nenhum. Tirando a questão salarial de juízes, de magistrados, da cúpula do Ministério Público, eu quero saber o seguinte: a liberdade que estão dando para prefeitos, governadores e para o presidente da República criar, fechar, isso não é um privilégio? Não discutir com o legislativo não é um privilégio? O cara tem poderes quase que monárquicos para governar se essa PEC passa. O privilégio está aí. Porque salário... Eu conversava com uma amiga hoje que é do judiciário.
Eu pego um magistrado que ganha muito, e ganha mesmo, porque, segundo um levantamento feito, e aí é cálculo matemático, o teto salarial para servidor público no Brasil é R$ 39.200. A média de ganho dos magistrados federais é 60 mil, bem acima do teto. E é média, não é o topo. Mas isso não vai resolver o problema, porque o número de magistrados não é tão grande assim no meio dos 12 milhões de brasileiros que trabalham no serviço público. É para vender lá para fora a ideia de que tem gente ganhando muito aqui. Por exemplo, eu costumo dizer, você pega uma pessoa que tem 10 pães, uma outra que tem 2. Na média, os 2 têm 6. Não é assim. Eu não posso usar salário de magistrado para dizer que servidor público ganha muito. E não é focando, ainda que fosse verdade, porque eu não acredito nisso, não é focando no salário do magistrado que você vai resolver problema de privilégio. Privilégio é muito mais fora dos salários, é dar espaços, dar direitos, dar poderes em excesso para alguns, aí sim você tem privilégio. Por exemplo, governador vai poder fazer muito mais coisa com dinheiro público, inclusive gastando com a iniciativa privada, do que pode hoje. Isso é privilégio. Privilégio não é só salário, não é só auxílio. Essa lista de 10 coisas que eles estão cortando, isso é privilégio aonde? Alguns são direitos, e aí colocam. O que não tiver em lei, desaparece. Não vai ter privilégio combatido de verdade, porque coisas que eles pegam, como, por exemplo, tempo de serviço não vai contar mais para aposentadoria. Tá. Vai cortar tudo. Vai economizar quanto? Muito pouco. Não é tão grande essa despesa assim. E outras coisas mais. O apelo em ano eleitoral. Total, eles estão escondendo o que tem de pior nessa reforma durante o período eleitoral. Não dá para eles trabalharem isso com a população sabendo a verdade, porque não passa. E aí uma coisa que eu tenho dito, eu ouvi isso de uma jornalista outro dia na televisão, ela tem toda a razão. A eleição municipal é o vestibular para a eleição daqui a 2 anos. Quem é que vai correr a comunidade com os candidatos a deputados estaduais, federais e senadores daqui a 2 anos, se não são os vereadores eleitos agora? Então, essa eleição municipal é muito importante por 2 motivos. Parlamentares para a Câmara Federal, para o Senado e para a Assembleia Legislativa. E, segundo lugar, se essa reforma passa, como ela atinge servidor federal, estadual e municipal, são os vereadores eleitos no mês que vem, novembro, que vão votar a parte municipal da reforma administrativa. Então, é um momento em que eles escondem as coisas, escondem os prejuízos, para que as pessoas elejam aqueles vereadores que os ajudam, inclusive muito candidato a prefeito e a vereador Brasil afora, está dizendo que o atual servidor não vai ter redução de salário e não vai perder estabilidade graças ao partido dele que conversou com o presidente para proteger o servidor. Quando não é verdade. O servidor, a gente viu aqui, ele vai ser atingido sim, não tem como. Então, o período eleitoral é um período muito importante para a gente esclarecer enquanto eles querem esconder. Se aprova esse ano, se depender deles, sim. Tanto é que ontem o Rodrigo Maia disse que, no máximo, 3 semanas a comissão está instalada para analisar a PEC. Pergunta idiota. Como é que em 3 semanas a comissão está instalada se a Comissão de Constituição e Justiça, que diz se um projeto pode tramitar ou não está funcionando? Lembro uma coisa que a imprensa não fala. A Câmara, até hoje, não instalou nenhuma das suas comissões permanentes. Quando ela ia fazer isso, quando ia saber quem é o presidente da Comissão A, Comissão B, Comissão C, quem são os secretários gerais, quem são os vices, veio a pandemia, suspendeu tudo. Então, nós não sabemos, por exemplo, na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, quem é o presidente dessa comissão? Não tem. Quem são os vices? Não tem. Quem é secretário-geral? Não tem. A comissão não existe. O Rodrigo Maia foi interrompido agora por uma quarentena da Covid, não conseguiu, nos conchavos entre os apoiadores políticos deles, decidir quem vai ser o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da Casa.
Por isso, inclusive, ele quer atropelar e passar de uma comissão que não está instalada, que formalmente não existe, porque não tem ninguém para dirigir essa comissão, e jogar direto para uma comissão de mérito. E isso é inconstitucional. Essa história de pendurar numa PEC que já tramita é irregular e é para tentar ganhar tempo, porque, respondendo bem objetivo a tua pergunta, eles querem sim aprovar a PEC esse ano. Não vai dar porque o ano termina daqui a pouco. Termina em termos. Pela Constituição, se não votar o orçamento do ano seguinte, até 23 de dezembro, o recesso de fim de ano do Congresso não pode acontecer. Já cansamos de ver aprovar o orçamento no ano seguinte. Suspende provisoriamente durante o período de festas e segue a tramitação. Vai fazendo conversa, vai reunindo. Chega em janeiro. Como não votou o orçamento em dezembro, em janeiro continua a atividade legislativa no Congresso. Então, a ideia deles é, se não puder aprovar a PEC no final desse ano, aprovar no iniciozinho do ano que vem, para ter o restante do ano que vem inteiro para discutir os projetos de lei complementar e projetos de lei ordinária que são decorrentes dessa PEC. Então, eles vão seguir a toque de caixa, porque, como eu falei, eles querem um ano de 2021, primeiro, para não ter nenhum embaraço, porque há restrições de tramitação de projetos durante um ano eleitoral. Hoje, a restrição é municipal. Daqui a 2 anos é federal e estadual. Então, projetos que mexem com servidor público federal e estadual não vai poder tramitar no Congresso em 2021. Então, aliás, 2022. Eles vão querer aprovar tudo em 2021. Isso é uma coisa. Outra coisa é que eles precisam que a população continue entorpecida pela discussão da pandemia, onde a gente não pode fazer as atividades que a gente gostaria, seja de rua, seja de pressão no parlamento, para poder passar a boiada, que aí não é a boiada só do ministro do Meio Ambiente, é a boiada do governo federal. E aqui eu fecho dizendo o seguinte, Rangel, 2 pessoas que as pessoas às vezes confundem pensando que falam por si, mas falam pelo governo. Uma é o ministro do Meio Ambiente, a boiada não é dele, a boiada é da política do governo federal. Não está passando só a boiada de meio ambiente, está passando a boiada das reformas neoliberais. E a outra pessoa é o ex-ministro da Educação, Weintraub, que foi para os Estados Unidos. Por que eu falo nele? Porque o que ele dizia contra as universidades públicas, contra a educação pública, que universidade era plantação de maconha, baderna e tudo mais, é o que pensa o atual governo. Você pega o atual ministro, ele não faz o estardalhaço que o anterior fazia, mas também não pensa muito diferente, não. O presidente também não pensa diferente disso, não. Então, um ano atípico de pandemia, de congresso sem pressão popular, de eleição municipal para distrair, é o melhor momento para eles acelerarem tudo para, no ano que vem, passar mais fácil o que eles querem. Vladimir, nós poderíamos ficar aqui horas e horas e horas e horas, e por conta disso, né, o Sindalesc já gostaria, né, se possível for em uma outra oportunidade, usar toda essa... Eu não consigo nem pronunciar o sobrenome dele por conta de ser um nome difícil, e muito menos ter, né, querer dizer o currículo dele, a quantidade de informações que ele possui, pelos diversos lugares por onde ele já tramitou, e a contribuição que ele já fez como servidor público e continua fazendo nesse momento extremamente delicado ao servidor público de maneira geral. E para a sociedade. Sociedade que vai estar aí, vai estar disponível esse vídeo, para as pessoas começarem a despertar. O que eles estão fazendo é justamente, vou repetir, uma covardia usando a pandemia como cortina, né? Que é um problema sério que a sociedade está enfrentando, que precisa sim tomar cuidados, né, sanitários para evitar um agravamento dos problemas que já existem no nosso país, mas eles estão se aproveitando covardemente para aprovar o projeto neoliberal. E ainda que eles aprovem, porque nós vamos ainda continuar lutando até os últimos dias, cidadã e cidadão brasileiro, se tudo der ruim, nós vamos lutar para fazer uma nova Constituição, porque essa eles estão rasgando a nossa Constituição, estão rasgando um projeto de Estado com mais dignidade, e
tentando convencer as pessoas que vai ser o melhor para elas. Eles querem um país para poucos, um Estado para poucos. E nós, servidores, não cabemos dentro dessa casinha, e nem a maior parte da sociedade. Isso é importante para nós refletirmos. Gostaria de agradecer, vou dar a oportunidade para cada um fazer as considerações finais e agradecer muitíssimo a participação da Cássia, Rangel como anfitrião, como ponte, e o Vladimir, sem palavras, né? Uma pessoa que já acompanhei em outros momentos, e eu, como dirigente do Sindalesc neste momento, estou extremamente honrado com a presença dele nessa live, pelo conhecimento que ele pode compartilhar para que as pessoas comecem a despertar para essa nova realidade que está sendo construída de forma sorrateira e mentirosa, usando as ferramentas que eles sempre usaram, as mídias formais, né, que estão nas mãos deles, os institutos organizados para destruir, né, acesso ao serviço público para grande parte da sociedade e o final do servidor público. Então, vou começar, se o Rangel me permite, para a nossa convidada aqui, Cássia, do Sint, gostaria de dizer assim, eu sou estudante de escolas públicas, me orgulho bastante e admiro muito a profissão de professor, que é muito engraçado o que eles fazem, enaltecem alguns países, né, da Escandinávia, onde os professores são bem valorizados, e aqui para nós não. O servidor ganha, é muito, tem muita não sei o quê. Eu, sim, agradeço todos os dias por ter tido acesso às escolas públicas que eu tive e que me permitiram, né, um conhecimento que me dá uma liberdade de pensamento. Obrigado, nos honra bastante aqui o Sint também, representando na figura da Cássia, que traz o professor, né, como a essência de um país. Sem educação não há esperança. Cássia, contigo a palavra. Eu queria poder agradecer, né, a participação. É sempre bom a gente poder estar ouvindo o Vladimir, o conhecimento que ele traz para nós e o quanto a gente precisa compartilhar, né, esse conhecimento para toda a sociedade. Nós, professores, no momento, então, enfrentamos uma situação bastante difícil, delicada, né? A gente está sofrendo todas as consequências desse processo de desmantelamento do Estado que esse governo está propondo. A gente tem observado isso aqui no estado de Santa Catarina, né? Quando a gente observa a realidade das nossas escolas, então a gente vê, já acompanha como esse processo vem acontecendo. Eu queria dizer que os sindicatos agora, nesse momento, são fundamentais, porque nós corremos um grande risco, né, de não podermos mais ter voz. Então, esse momento é importante que a sociedade possa ouvir. Então, eu imagino que essa discussão que a gente faz aqui, ela vai ter que ser repetida várias vezes, né, e por todos os sindicatos possíveis. A dificuldade que nós temos agora de trazer as pessoas para a rua, mas as redes sociais, enfim, tudo que a gente puder organizar para poder fazer com que a sociedade entenda que essa reforma vai poupar a elite do funcionalismo público, né, e vai deixar principalmente educação e saúde, que é o principal que a maioria da sociedade precisa, vai ficar, sem dúvidas, extremamente precária. Então, a gente tem que fazer essa discussão com toda a sociedade, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar participando aqui, em nome do Sint. Muito obrigada. Muito obrigado ao Alexandre, presidente do Sindalesc, e a Cássia, Sindalesc. E me orgulho muito, porque eu também sou catarinense, né? Eu sou de São Francisco do Sul, é uma cidade contrabandeado para o Rio de Janeiro. É verdade, é verdade. Eu, inclusive, convido a todos para que conheçam São Francisco do Sul. Para mim, é a cidade mais linda do mundo. Vladimir, eu sou seu fã, eu sou suspeito para falar até da admiração que você angariou com todos nós da FENALE. Em todo o Brasil, hoje você é uma pessoa que todos gostariam de
se não todo dia, pelo menos uma vez por semana, ter a oportunidade de beber dos teus conhecimentos, aprender com toda essa experiência que você traz. E dizer que nós estamos muito, muito felizes e muito agradecidos por você disponibilizar o tempo e nos brindar com mais uma aula de civilidade, de cidadania, de conhecimento. Dizer que todas as nossas entidades filiadas, as nossas entidades, associações parceiras, os nossos dirigentes, todos estamos muito agradecidos pela tua presença, pela tua participação e, como o Alexandre falou, nos permita que em outras oportunidades a gente faça convites para que você possa nos brindar com esses conhecimentos todos e nos ajudar. Nós também entendemos que é preciso que todos nós, servidores públicos, estejamos unidos e atentos, porque as conquistas obtidas elas foram durante muitos e muitos anos, de muitas lutas, de muitos sacrifícios pelas gerações que nos antecederam. E, mais uma vez, estamos sendo ameaçados de perda desses direitos tão duramente conquistados. Então, é o momento de nós todos nos unirmos, nos municípios, nos estados, na União, para que nós defendamos a categoria, nós estejamos atentos para que a sociedade não perca essa prestação de serviços e, principalmente, que a população seja bem atendida. Essa é a obrigação do servidor público, para isso nós existimos. Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela oportunidade que você nos deu. E nós gostaríamos ao agradecer, de te ofertar um certificado de participação que já está disponível no seu e-mail, está sendo encaminhado pelo nosso secretário-geral, o Nelson Floresval, já preparou e já está encaminhando para você. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Pedimos desculpas por alguma falha que tenhamos cometido e estaremos sempre à disposição de todos. Muito obrigado por você ser essa pessoa maravilhosa que é, Vladimir. Só gostaria também de deixar um registro da nossa assessoria de comunicação, que esteve aqui por trás dos bastidores, aí dando uma coordenada. E obrigado. E até uma próxima oportunidade que esperamos estejamos lutando sempre. Boa noite. Bom, eu só queria terminar dizendo o seguinte: não é por acaso que eu estou aqui, é porque eu acredito no trabalho do servidor público, do serviço público, onde eu passei mais de 30 anos trabalhando. É pela população que precisa desse serviço público que a gente faz o que faz. Não tem outra razão. Eu costumo dizer o seguinte: um servidor público e um usuário do serviço público. Se essa reforma passar do jeito que eles estão querendo, em breve nós vamos encontrar os dois, o servidor e o usuário, sentados na calçada. Um sem emprego e o outro sem saber como conseguir escola para os filhos e saúde para a sua família, por exemplo. Mas não só essas pessoas da saúde e da educação, vocês, por exemplo, do Legislativo, o fato de vocês terem estabilidade garante isenção no exercício do trabalho de vocês, por mais que haja pressão de certos parlamentares, que acham que são eleitos deputados, vereadores, senadores, para fazer o que quer na Casa Legislativa, e cabe ao servidor estável dizer que não pode porque a lei não permite, que tem regras que, para se funcionar no Legislativo, assim como no Judiciário, tem que ter servidor com garantia, tem que ter servidor com estabilidade. Imagina um técnico judiciário que tem um processo na mão, recebendo ordem para segurar, ou para acelerar, ou para engavetar, ou para responder de uma maneira que agrade alguém. Nós precisamos de segurança para exercer todas as profissões do serviço público. Um pesquisador que estuda e pesquisa pensando na população merece ter muito cuidado com ele,
E não apenas aquele cara que faz pesquisa com foco atendendo a empresa privada que está ali atrás daquela universidade ou daquela instituição de pesquisa. Eu preciso ver o serviço público funcionando, porque, independente de ser servidor público, eu sou usuário também. Se eu trabalho numa área do serviço público, eu sou usuário de todas as outras. Boa parte do remédio que eu uso, da vacina que eu tomo, vem do SUS, vem de outras áreas. Então, nós precisamos, principalmente, a população mais carente precisa, porque eles não têm dinheiro para um plano de saúde, eles não têm dinheiro para uma escola privada, eles não têm noção da importância daquelas outras atividades que estão mais distantes do seu dia a dia, mas que são fundamentais e fazem ele viver, com toda a dificuldade que tenha. E essa Constituição, eu concordo com o que foi dito aqui, uma Constituição que completou 32 anos e tem 108 emendas, mais um pouco nós vamos ter, sim, que fazer uma Assembleia Constituinte, porque aquela que nós aprovamos em 88 já está quase desaparecendo. E eu fecho aqui dizendo o seguinte, eu tenho um blog que está à disposição de todo mundo. Ali eu ponho o que eu penso, as informações que eu tenho para ajudar as pessoas a pensar. Não tento dizer para ninguém, pense assim. Eu boto o dado, boto a informação e boto a minha opinião. O blog, eu botei 2 nomes. Um eu registrei, Vladimir Nepomuceno, tudo junto, sem espaço, vladimirnepomuceno.com.br. E um outro nome do mesmo blog, que aí para quem tem dificuldade de escrever o sobrenome Nepomuceno, não sei quem foi que falou isso aqui, não sei, mas o outro nome, que é o nome do blog, é notasdovladimir.com.br, também sem espaço, notasdovladimir.com.br. E nos próximos dias a gente vai estar soltando um canal no YouTube com o mesmo nome, Notas do Vladimir, onde nós vamos ter vídeos, tanto de eventos como esses, como vídeos meus sozinho, falando alguma coisa sobre algum ponto desse processo que precisa ser colocado para o debate na população. O blog já está à disposição. O canal do YouTube está fechando ainda, tem alguns detalhes para acertar, mas nos próximos dias a gente vai estar com ele no ar também. E no mais, para os 3 e para quem estiver vendo a gente, eu estou à disposição para o que vocês quiserem, a hora que a gente puder, combinando, a gente faz alguma coisa, ou ao vivo, ou gravada, ou por escrito, a gente está sempre à disposição para atender todo mundo. No mais, é agradecer o espaço que vocês deram, esse tempo maravilhoso da gente estar aqui podendo conversar. O assunto é difícil, o assunto é espinhoso, mas a gente é teimoso. Então, vamos continuar nessa luta, vamos continuar nessa batalha que eu acho que a gente consegue. Na década de 90, eles botaram uma PEC em 95, ela foi aprovada 3 anos depois e não saiu do jeito que eles queriam. Nós podemos repetir a dose, basta a gente se unir, manter o pé firme na estrada que a gente consegue avançar. Grande abraço a todo mundo e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, amigo. Fique com Deus, querido. Um abraço a todos.